Olá, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Agora faremos a segunda parte da aula 11. Agora nós aprenderemos a gerenciar as geometrias, ou seja, como posicionar nossos componentes dentro das nossas janelas, dentro das nossas aplicações. Então, todos os elementos de interface ocupam alguma área retangular dentro da janela da nossa aplicação. A posição e o tamanho de cada elemento é determinada por um gerenciador de geometria. Na maioria das vezes nós utilizamos o PEC. O elemento não aparece enquanto não for informado a algum gerenciador. A geometria resultante depende da propriedade dos elementos, como tamanho, moldura, posição, dos elementos anteriores que já foram inseridos. Vai depender também das opções do gerenciador e do algoritmo utilizado pelo gerenciador. O mais utilizado dentro do TK é o PEC. Bem, o PEC considera o espaço do elemento pi como uma cavidade a ser preenchida pelos elementos filhos, então por isso que é importante sempre informar o pai de um determinado elemento, porque o PEC vai posicionar o determinado elemento que você está criando agora dentro do pai. Então ele empacota os filhos de um elemento pai segundo o lado que foi informado. E os lados podem ser top na parte superior, left esquerda, right direita e bottom na parte inferior. Deve-se imaginar sempre que um elemento filho escolhe um lado e a cavidade disponível fica restrito ao lado oposto. Então, se você botou na esquerda, significa que o próximo espaço disponível vai ser à direita. E assim sucessivamente. Vamos ao exemplo 5. Nós temos a aplicação TK, cujo título é exemplo 5, e criamos nosso filho de TK, que é quem? Frame. Como é que a gente sabe que ele é filho de TK? Porque nós informamos aqui o pai. O pai é a aplicação TK. E aqui nós chamamos o PEC. O PEC é o nosso gerenciador de geometria, ele que vai posicionar o frame dentro do pai, dentro de aplicação. Em seguida nós criamos 4 labels. Todos esses labels são filhos de frame, ou seja, vão posicionar dentro de frame. O A tem o texto A, o B, C e o D. Está aqui os respectivos textos. Para label na lista ABCD, ABCD, configure. Nós vamos informar o relevo, que é groove, a borda é 10 e a fonte times 24 bold. E aqui está as configurações. O A, quando a gente informar o PEC, né, o gerenciador de posição de geometria, nós vamos informar que o lado é à esquerda. Então o A está à esquerda. O B na parte inferior, na parte inferior. O C na parte da direita, o C na parte da direita, dessa que sobrou, e o D na parte superior, aqui na parte superior, de acordo com o que nós informamos aqui. Em seguida, nós precisamos informar o main loop. Como toda e qualquer aplicação TK no final, nós temos que chamar main loop. Então, por padrão, o PEC não redimensiona os filhos quando o pai é redimensionado, ou seja, ele não mexe, né? A não ser que você mande. Duas opções controlam o redimensionamento dos filhos, que são as opções Fill e Expand. O fill, por padrão, é none, indica que apenas o espaço necessário será ocupado, ou seja, ele não vai ocupar mais do que o necessário. O x, ele vai preencher na largura, o y preenche na altura. E both, ambos vai indicar o preenchimento tanto em x quanto em y. O expand, você vai passar verdadeiro ou falso. Se for true, o filho deve tomar toda a cavidade disponível do pai, ou seja, tenta tudo que for disponível, ele vai lá e coloca o filho no maior tamanho possível. Se for falso, ele vai apenas utilizar o espaço mínimo necessário. Vamos ao exemplo 6. Novamente, nós temos a aplicação TK, o título, criamos o frame, associamos a aplicação, organizamos aqui o filho chamando PEC, frame.pec, criamos os 4 labels A, B, C, D, todos filhos de frame. Para todos os labels A, B, C, D, faremos label.configure, relevo, borda e a fonte. E aqui está as modificações. A.pec na esquerda preenche no Y. Preencheu totalmente no Y. Sobrou todo esse espaço aqui que não foi utilizado. O B.pec
vai inserir o B na parte inferior, preenchendo todo o X. Da cavidade que sobrou, ele vai pôr na parte inferior, preenchendo todo o X. Sobra essa partezinha aqui. Então, dessa parte que sobrou, nós colocaremos o C na direita, e o D na parte superior, top, que foi o que sobrou. Veja que modificando a janela principal, que é a aplicação, TK não vai mexer aqui nos componentes. Por quê? Porque nós não mexemos no frame, certo? Nós não dizemos para o frame expandir. Por padrão, ele não expande. Vamos mexer nisso agora. Veja que a única diferença do 6 para o 7 foi apenas essa linhazinha aqui. O restante é tudo igual. Nós informamos que agora o frame ele tem que preencher tanto em X quanto em Y e a expansão está verdadeira. Ou seja, se nós aumentarmos a janela, a extensão dos componentes será ativada. Então veja que está aqui, ampliamos aqui em X, então B também preencheu o X. Por quê? Porque B preenche em X. Agora o exemplo 8 é muito parecido com o exemplo 7, o que vai mudar é apenas aqui o título de 7 para 8 e essas duas opções aqui, onde o A, quando nós reorganizarmos a geometria dele, vamos informar que ele continua na esquerda, porém ele vai preencher em Y e a expansão é verdadeira. Então veja que já tinha a expansão em Y, porém quando foi redimensionado, ele também redimensionou aqui o nosso componente A. Veja que também nós redimensionamos em X, porém nenhum deles teve essa redimensão. Nós temos aqui o B na parte inferior e ele é fio, preenche tanto em X quanto em Y. Veja que ele está preenchido tanto em X quanto em Y e ele também vai expandir. Nós podemos, pessoal, utilizar mais de um frame. Você pode botar quantos frames você quiser. Então, novos frames podem ser utilizados para auxiliar nos layouts dos elementos utilizando o pack. Veja que aqui nós temos o frame superior, cujo pai é a aplicação, e temos o frame inferior, cujo pai também é a aplicação. O frame superior, ele vai preencher os seus filhos, tanto em X quanto em Y, e ele é permitido a redimensão dos filhos quando ele expandir. E aqui nós inserimos o label em frame superior. Então, A é um label cujo texto é A maiúsculo. Então, na parte superior, nós teremos apenas um único elemento totalmente expandido, tanto em X quanto em Y. E na parte inferior, nós temos o segundo frame, que é o frame inferior, que ele também vai preencher os seus componentes tanto em X quanto em Y e também vai permitir a expansão automática. Nós temos B, C e D, cujo pai é frame inferior. Título BCD, BCD. Então, para todos os labels A, B, C, D, nós vamos manter a mesma configuração que nós já usamos. E temos o pack. Veja que o lado, por padrão, vai ser a esquerda. Vai ser permitido redimensionar. E vamos preencher tanto em X quanto em Y. Então veja que eu expandi em X e em Y, todos eles expandiram em X e em Y. Bem, agora vamos aprender uma nova forma de interagir com os nossos programas. Essa interação é diferente da programação convencional que a gente já vinha trabalhando, utilizando texto. É uma programação diferente porque nós gerenciaremos várias coisas ao mesmo tempo, porque algumas coisas não dependem apenas do usuário, depende do sistema operacional, depende dos eventos que ocorrem dentro do sistema operacional. O programa não está sob controle 100% do tempo, às vezes o sistema operacional faz uma verificada, alguma coisa no seu programa para ver se aconteceu alguma coisa, ou seja, o programa entrega o controle, próprio programa, ao sistema operacional, e esse sistema operacional fica
analisando eventos. Esses eventos geralmente estão associados ao mouse, ao teclado ou alguma outra coisa, uma conexão de rede, um sensor que for ativado. No momento, trabalharemos apenas com mouse e teclado. Esses eventos do TK são ativados quando a gente chama a função main loop. Por isso que você não pode esquecer de chamar a função main loop, porque ela é que aguarda os eventos informados pelo sistema operacional. Esta interação com os componentes gera o que nós chamamos de eventos. Então, esses eventos podem ser acionamento de um menu ou de um botão, o mouse arrastado sobre uma determinada área da janela ou sobre por cima de um determinado componente, ou se você pressionou alguma tecla do teclado, se algum texto foi informado. Então, cada evento é feito por uma rotina de callback, ou seja, é uma função que está associada àquele evento. Muitos componentes do TK utilizam a opção command. Este command nós já utilizamos, né, lá no button, nós já vimos um exemplozinho dele, onde a gente informa qual é a função que vai ser chamada quando o botão for acionado. Então indica uma função a ser invocada sempre com o componente acionado. Geralmente a função usada obtém valores de outros componentes para realizar alguma operação. Então veja aqui que eu tenho a minha aplicação TK, o título, criamos um frame e criamos também um botão. O botão é filho de frame e frame é filho de aplicação. O botão tem um texto chamado incrementar, está aqui o textozinho incrementar, e tem um command. Quem é o command? É a função inc. Significa o quê? Que toda vez que eu pressionar o botão, a função inc será chamada. Quem é a função inc? A função inc, ela gera um inteiro que será carregado através do label, tá aqui o label aqui embaixo, configure text. Vocês lembram que quando a gente chama o configure alguma coisa, né, ele retorna uma tupla com 5 elementos, que vai do 0 ao 4, onde o quarto é o que está armazenado dentro daquele componente. Então, como é um label, aqui ele componente dele é o text, né? Então, qual é o texto? No momento é o 0. Então, vou pegar este texto, esse string 0, transformar em inteiro e somar esse inteiro 0 com o inteiro mais 1. 0 mais 1, 1. E aí, eu pego este n e devolvo para o text. Configure text transformando esse n de inteiro para string. Ou seja, toda vez que eu pressionar vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Este label começa em 0. Chamamos o pack de botão, de label e de frame. Veja que o comando label.configure text retorna uma tupla de valores tais como, onde o último é o que está dentro do componente. Então, no caso aqui, o text tem o texto 1. Então, na função interna inc, temos isso daqui, que vai pegar o texto que é 1, transformar na posição 4. Veja aqui na posição 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4 é essa string 1. Essa string aqui será convertida em inteiro. 1 mais 1, 2. 2 será armazenado dentro de n. Então, nós já vimos isso na aula anterior. Também, além do command, nós temos o bind. Componentes que não dispõem da opção command também podem receber eventos e responder a eles. Para isso, nós utilizaremos o bind, que permite especificar um padrão de eventos ao qual o componente será sensível e uma rotina de callback para tratá-lo. Geralmente, nós temos bind, um determinado padrão, e a rotina. Este padrão é o string, que descreve qual é o tipo do evento, e a rotina é a função que você quer executar quando aquele evento ocorrer. Nós temos aqui a aplicação, título, a geometria, criamos um frame, associamos a aplicação, gerenciamos o posicionamento do frame, ele vai expandir quando for redimensionado e vai preencher tanto em X quanto em Y. O primeiro componente de frame é um label, cujo texto é pressione o botão do mouse, tá aqui,
pressione o botão do mouse. Vamos gerenciar o posicionamento do label. Também vai expandir e vai preencher em X e em Y. O label nós associaremos a um evento que é uma string button1 e associamos ao evento button1 o click. Quem é click? Click é essa função aqui. Veja, sempre vai ter um único parâmetro e esse parâmetro será um evento. txt é uma variável que vai receber o mouse clicado em x, evento.x, vírgula y, evento.y. Ou seja, mouse clicado em x, y, lá nas suas coordenadas. E aí nós modificamos o label.configure, a opção text vai receber essa string aqui, txt. Então tá aqui, mouse clicado em x 153, y 66. Falando em eventos, nós temos XY é a posição do mouse com relação ao canto superior esquerdo do componente. Canto superior esquerdo do componente. Já o X-root e Y-root é com relação ao canto superior esquerdo da tela. Canto superior esquerdo da tela. Num é o número do botão. Quando se trata do evento do mouse, pode ser o 1, 2 ou 3. Esquerdo, meio, direita. 1, 2, 3. O objeto que gerou o evento. Veja que pode ser qualquer objeto que seja clicável, certo? Se você clicar, nós temos essa opçãozinha. Também temos a opção height e height, né? Largura e altura do componente. Temos o char, que é o caractere quando for um evento de teclado, ou seja, qual tecla você pressionou. O keysim é o símbolo da tecla, ou seja, representação simbólica da tecla. E o keycode é a representação numérica da tecla, né? Cada tecla do seu teclado tem um número associado. Por exemplo, o ESC tem um valor, o Enter tem outro número, o espaço tem outro número, ou seja, toda tecla tem um número. Para padrões do mouse, o que é que nós temos? O botão I, onde o I varia de 1 a 3, sendo esquerda, meio, direita, os 3 botões do mouse. Motion, quando o mouse foi arrastado, passear por cima do componente. B-Motion, ou seja, quando o mouse é arrastado sobre o componente com o botão I pressionado, ou seja, ele está passando por cima daquele componente, mas com o botão esquerda, meio ou direita pressionado. Botão Release é quando você solta o botão. O Double Button I, 1, 2, 3, quando você pressionar 2 vezes o botão 1, 2 ou 3. E o Enter, quando o mouse entrar na área de um componente, ou seja, está lá o componente, você vai arrastar até passar por cima do componente. Na hora que você passar por cima, o Enter será ativado. E quando você já está em cima do componente e você sair de cima, você chamará o evento Leave, ou seja, quando o mouse sair de cima do componente. Agora os eventos de teclado. Nós temos o character, é o caractere que foi digitado sobre aquele componente. O key, algum caractere foi digitado sobre o componente. O return, a tecla Enter foi digitada. O tab, F1, up, a tecla correspondente. F1, F2, F3, up, down, left, right. Tem todos essas strings, né? Esses padrões. Shift Tab, Alt F1, Ctrl Up, ou seja, é uma tecla com um determinado modificador. Pode ser Shift, Alt ou Ctrl. Para eventos serem gerados, é preciso que o foco do teclado esteja sobre o componente, ou seja, se for componente de teclado, aquele componente tem que estar selecionado, né? Não é qualquer componente de teclado que ele vai gerenciar. Mas isso depende do sistema de janelas e do foco do componente precisa ser usado para identificar o componente. Então você pode utilizar o método focus para obter o foco naquele determinado componente. O que é obter o foco? Como é um evento de teclado, na hora que ele tem o foco, aquela barrazinha fica piscando no componente. Então aquilo nós chamamos de foco. Por exemplo,
piscou, significa que ele obteve o foco, né? Ele é o ativo no momento. Então, quando eu pressionar alguma coisa, alguma tecla, algum evento será disparado. O sistema operacional vai reconhecer e vai mandar para onde quem estiver ouvindo. Vamos ao exemplo 12. Então, temos aqui a aplicação TK, título, geometria, primeiro filho de aplicação, que é frame. Informamos que o frame vai expandir quando for redimensionado e vai preencher tanto em X quanto em Y. Temos também o primeiro filho de frame, cujo texto é pressione o botão do mouse, pressione o botão do mouse. Ele vai expandir e vai preencher em X e em Y. E temos aqui finalmente o bind. Temos duas associações. A primeira delas é no padrão botão 1, ou seja, quando o botão 1 do mouse for clicado, será chamada a função click. Está aqui a função click. E temos o segundo bind, que é o key, ou seja, quando uma tecla do teclado for pressionado, será chamada a função tecla. Está aqui a função tecla. Então, click tem que ter um único parâmetro, esse parâmetro é um evento. Tecla tem que ter um único parâmetro, e esse parâmetro é um evento. Será gerado um texto, mouse clicado em XY, é ponto X, é ponto Y. O label chamado a função configure, onde nós vamos passar esse novo texto que foi criado aqui. E vamos dizer para label.focus, dizendo que agora o foco está em label. Para quê? Para que o teclado, quando for pressionado, saiba reconhecer aquela tecla que foi pressionada. Já a função tecla recebe esse evento também criará um texto, txt, cujo texto é key symbol, né, ou seja, o símbolo da chave, está aqui, e o key code, o código numérico da chave. E temos aqui o caractere. Vamos lá, label.configure, onde eu receber text. Então, aqui, assim que a aplicação for criada, primeiramente pressionando o mouse, então o mouse clicado em XY, logo em seguida vou pressionar o teclado. Então, o símbolo é F11, o código da tecla é 112 e o caractere não tem caractere. Não é um caractere visual, então ele não vai mostrar nada. Então é isso, queridos. Pararemos hoje por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.